Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Verdades Secretas. O tema de hoje é predestinação, conforme podem ver aqui, eleição condicional ou incondicional. O tema de hoje é predestinação. Será que o homem é predestinado? Esse aqui é o tema principal de hoje. É um tema, mais uma vez, conforme já falei nos outros temas anteriores, nos meus vídeos, podem ver aí no meu canal. É só se subscreverem aí no canal. Se gostarem também, coloquem um gosto aí embaixo. Como eu já falei antes, a predestinação e o livre-arbítrio andam juntos. Agora, o que eu quero questionar aqui é que se a eleição para a predestinação, se é que ela existe, né? Ainda estamos iniciando o tema, se é que a predestinação existe ou não. É porque existe a eleição condicional ou incondicional. Isso já vai depender da predestinação, se ela existe no ser humano ou não. Conforme várias religiões ensinam por aí, em várias doutrinas religiosas, que eu já ouvi em bastante religiões, ouço por aí que a predestinação não existe, que o homem tem a capacidade de escolher aquilo que ele quer. E daí é que vai resultar se ele será salvo ou não. Se eu estou falando da predestinação, estou falando num contexto bíblico, não num contexto universal, mas sim num contexto bíblico. A predestinação. Será que o ser humano é predestinado? Essa aqui é a questão, né? Será que a predestinação é condicional ou incondicional? Primeiro, vamos começar por aqui. Podemos escolher o Criador ou já estamos predestinados a Ele? As religiões dizem que não, nós podemos escolher o Criador. Para sermos salvos, nós temos que andar pelo caminho certo e fazermos aquilo que as Escrituras, né, a Bíblia ensina que a gente tem que fazer para poder ser salvo. É o que se ensina nas religiões, não é isso? Mas, infelizmente, eu tenho uma má notícia para esses humanistas. Chamo assim humanistas porque é um discernimento humano e não aquilo que a Escritura ensina, mas sim um discernimento do próprio homem. Não lancem pedras ainda agora ao começar. Estamos a começar um estudo, né? Então, prestem muita atenção para entender o porquê quero defender que a predestinação existe, sim, e tem base bíblica, que o homem já nasce predestinado, ou melhor, antes dele nascer, já está predestinado a alguma coisa, que quando ele for a nascer, ele terá o seu propósito, já pré-ordenado. Por quem? Pelo Criador, por Deus. Vamos continuar. Então a questão aqui foi, podemos escolher o Criador ou já estamos predestinados a Ele? Essa é a questão. Qual é a vossa resposta aí desse lado? Já estamos predestinados, a nossa vida já está pré-ordenada, pré-detalhada, predestinada a alguma coisa? Que agora não sabemos, né? Ainda não tem base bíblica nenhuma aqui para comprovar isso que eu estou defendendo, né? Vamos continuar. Vamos a Efésios 1, 4 a 5. Podem abrir aí também a vossa Bíblia, dependendo da tradução. Algumas traduções diferem, né? Mas o contexto sempre é o mesmo, né? Isso é o que mais interessa. Efésios 1, 4 a 5. Tem lá. Antes de ter criado o mundo, Yahuul, isto eu estou a usar esta bíblica que vem traduzida já do hebraico, e na tradução da Bíblia que eu uso, alguns nomes não são traduzidos assim como o nome do Criador, o nome do Messias, assim como os nomes dos profetas. Nesta Bíblia não vem traduzida, porque isso é um outro assunto, vamos falar num outro tema, senão vamos misturar aqui, que os nomes
os nomes na Bíblia foram realmente adulterados. Assim como o nome do Criador, temos lá Deus. Em algum momento temos Senhor, em que Senhor no hebraico significa Baal, que é o ídolo, e que é o ídolo idolatrado lá por vários homens da antiguidade, que depois foi traduzido para Senhor em português, que Senhor não condiz a quem ao atributo do nosso Criador, Deus, não é Senhor. Isso é uma idolatria inserida dentro da Bíblia, mas isso é um outro assunto. Então, antes de ter criado o mundo, Yahweh, que é o nome de Deus, isso vamos abordar num outro assunto. Ou melhor, vou substituir neste momento por Deus, como é a expressão comum que todo mundo conhece, né? Antes de ter criado o mundo, Deus Todo-Poderoso, que é o Ulhim, aquele UL significa Ulhim, que significa Todo-Poderoso em hebraico. Antes de ter criado o mundo, Deus Todo-Poderoso nos escolheu para que lhe pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma, Hodshua significa justa e pura, para que lhe pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma justa, pura e irrepreensível sob o seu amor. E no seu plano propôs-se tomar-nos como seus próprios filhos. Então, o que é que nós vemos aqui? Que antes de ter criado o mundo, não é isso? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. O que é isso? Não é predestinação? Até agora não vem, nos escolheu para que fim? Não é isso? Não vem para que fim Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu para que pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma justa e pura. Quem são esses que vão passar a viver dessa forma justa e pura? São os escolhidos antes da fundação do mundo, não é isso? E irrepreensíveis sob o seu amor. E no seu plano propôs-se tomar-nos como seus próprios filhos. Então, os escolhidos é que são os filhos de Deus, pois eles são irrepreensíveis. Vivemos de uma forma justa e pura e somos irrepreensíveis ao seu amor. Desculpem aí o barulho do carro aí que está a passar. Às vezes é impossível gravar um vídeo sem nenhuma interferência, mas continuamos. Você precisa crer, pregar e ensinar o que as Escrituras dizem que é verdade, e não o que você quer que as Escrituras digam que seja verdade. O que acontece aqui é que as religiões ensinam o que elas querem que a Bíblia ou as Escrituras estejam dizendo. Eles criam o seu próprio discernimento que não condiz com o que as Escrituras dizem. Por isso que eu sempre disse às pessoas, muito cuidado com as religiões. Porque esse não foi o propósito do Messias. O Messias não veio e disse aos seus discípulos, vão criar religiões. Isso é criação do homem. A religião é criação do homem. O templo é criação do homem. O que o Messias veio cá instituir foi a igreja. E que essa mesma igreja não são templos de pedras. Não são templos feitos por mãos humanas. Como diz a Escritura, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas sim, o templo somos nós, segundo a nova aliança do Messias, que veio criar a nova aliança. Ele diz, o véu rasgou-se, a partir de agora, Deus passará a habitar dentro de cada um de nós. Continuando. Então, nós temos que crer e temos que pregar ensinando o que as Escrituras dizem na verdade e não aquilo que o nosso discernimento humano, humanista quer.
não aquilo que o nosso ego quer que a Bíblia esteja dizendo. Então, o que é eleição condicional e o que é eleição incondicional? A própria expressão diz condicional, que vem da palavra condição. Então, o que é uma eleição condicional? Uma eleição condicional é aquela no qual é feita os seres humanos foram escolhidos ou são escolhidos com base em alguma condição ou em algum mérito ou em obras em que o ser humano faça para que possa ser salvo, para que possa crer, para que possa ter fé, para que possa ter a capacidade de perdoar. Isso é que é eleição condicional. Mas a eleição condicional não tem base bíblica. A eleição condicional não é ensinamento bíblico. Isso é ensinamento dos homens, é ensinamento das doutrinas, é ensinamento das religiões, as falsas religiões. Então, temos que estudar as Escrituras, conforme a Escritura diz, examinei as Escrituras, pois é através dela que serão salvos. Então, neste momento, fiquem atentos e vamos examinar aqui as Escrituras. E peço que, para os que não têm muito afeto assim com as Escrituras, não leem muito, não conhecem assim tão bem a Escritura, ou não leem talvez já há muito tempo, eu pedia que pusessem uma pausa nesse vídeo e orassem, né? Pedissem a Deus para que lhe colocasse atento nisto que eu vou lhe passar aqui, porque é pura verdade. Pura verdade. Agora, aqueles que não quiserem ouvir, não tenho também nada contra, são os tais vasos ruins na qual a Escritura fala. Mas se realmente Deus te criou com a intenção de estar atento para as coisas divinas, para a palavra, facilmente esta palavra vai entrar e tu vais entender. Vamos continuar. O que é eleição incondicional? A eleição incondicional é aquela em que é feita sem nenhuma condição. Conforme a Escritura diz, a salvação é de graça. Deus nos criou pecadores, mas mesmo assim, Ele nos criou sabendo que nós íamos pecar, que Adão e Eva iam pecar. Mesmo assim, Deus criou. Porque Ele já tinha um plano de redenção, com uma perfeita expressão de amor, de graça, de afeto, de perdão. Então Deus nos criou pecadores porque sabia que ia nos salvar mesmo assim sem méritos para isso. Pois a salvação não é baseada nas obras. Nós não podemos fazer nada para que possamos ser salvos. Se a gente é salvo é porque o próprio Pai é que opera isso em nós. O próprio Pai é que preordenou que a gente nascesse com essa informação dentro de nós, com esses sentimentos dentro de nós, com essa capacidade de amar dentro de nós, para que a gente pudesse conseguir amar e fosse salvo. Isso é que é eleição incondicional. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente seja eleito ou escolhido. Por quê? Porque Deus nos escolheu muito antes da fundação do mundo. Antes de ter criado o mundo, Deus nos escolheu para que lhe pertencêssemos. Ouviram? Nos escolheu para que pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma justa e pura, sendo irrepreensível sob o seu amor. E no seu plano propôs-se tomar-nos como seus próprios filhos. E aí há de vir as religiões, os pagãos vão dizer, não,
eu posso ser um grande pecador e do nada eu querer mudar e ser salvo. Sim, é possível isso acontecer. Mas porque aquela pessoa, o fim iria fazer isso. No final iria fazer isso. Por quê? Porque a salvação vem pelo ouvir. Quando o evangelho é pregado, ao ouvir o evangelho, para aquele que é filho de Deus, para aquele que é um escolhido de Deus, para aquele que é um justo, para aquele que é o eleito, ele confirma através do ouvir. Quando ele capta o evangelho, ele passa a mudar, ele escuta. Por quê? Porque ele é um escolhido. Não estamos a dizer que quem é escolhido faz tudo certo. Não, nós já temos a essência pecaminosa dentro de nós. Então, quem é escolhido tem essa capacidade de compreender quando o evangelho puro e verdadeiro é pregado. Enquanto que os ímpios não. Os ímpios têm os ouvidos fechados para as coisas divinas, para o evangelho. Você pode pregar de que jeito? Se ele é um ímpio, se Deus o predestinou para que fosse o vaso ruim, ele não vai te escutar. Ele vai negar sempre ao Messias. Vamos continuar. Até agora ainda pode não ter uma base que possa suportar tudo isto que eu estou a dizer. Então alguns ainda podem ficar com interrogações, mas já passou simplesmente o que falaste é prova de que a predestinação existe. Calmem aí, ainda vamos continuar. O Criador conhece todas as coisas porque Ele determinou todas as coisas. A mesma questão eu faço que nem fiz nos vídeos passados. É possível um ser humano do dia para a noite acordar e decidir que quer mudar o curso da vida, quer mudar o curso dos acontecimentos e quer mudar o Apocalipse para que o Apocalipse não aconteça de como foi escrito? De como Deus escreveu, de como Deus preordenou? Por mais que todo mundo trabalhasse em comunhão de querer mudar o Apocalipse, é impossível. Por quê? Porque já está escrito que vai acontecer. E se está escrito que irá acontecer é porque Deus já preordenou. Ele tem o controle sobre todas as coisas, senão ele não seria omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ele não seria soberano. Ele não seria o Todo-Poderoso. Por quê? Ele não teria o controle sobre todas as coisas. Mas se ele tem um controle sobre todas as coisas, é porque não tem como mudar. Ele sabe o que vai acontecer porque ele mesmo determinou exatamente como as coisas vão acontecer. Do mesmo jeito como estão nas Escrituras. Podemos ver que as Escrituras estão se cumprindo. Para quem tem mais discernimento, vai perceber que nós agora estamos na última geração. Essa geração é a última, a nossa geração é a última. É a geração que vai presenciar grandes acontecimentos bíblicos no qual a Bíblia fala, referindo-se ao Apocalipse, aos últimos tempos. Ele sabe o que vai acontecer porque ele mesmo determinou exatamente como as coisas vão acontecer. Vamos a Atos 2, 22 a 23. Diz assim: gente de Israel, isto é hebraico, Yahushua é Israel, que significa povo de Deus. Percebem agora porque que eu digo que os nomes foram corrompidos? Se eu te perguntar qual é o significado de Israel, sabes qual é o significado? Não. Mas em hebraico tem significado. Yahushua, Yahu é o nome, desculpa aqui eu pus O, tinha que ser H-U. Então, Yahu é o nome do Pai. Shuhul significa povo. Então, significa povo de Deus. E Yahweh significa pai e não Deus. Deus é um nome paganizado, criado e foi inserido nas Escrituras. Isso é outro assunto, vamos falar. Então, gente de Israel, ouçam. Deus Todo-Poderoso deu público testemunho do Jesus Yahushua, que significa Deus salva.
Yahweh, que é o nome de Deus, Shua significa salvação, Deus salva. Então, gente de Israel, ouçam, Deus Todo-Poderoso deu público testemunho de Yahushua, que é Jesus Cristo, que foi corrompido por Jesus Cristo. No Tzorot é Nazareno, que foi, em tradução para português temos Nazareno. Então, gente de Israel, ouçam, Deus Todo-Poderoso deu público testemunho de Jesus Cristo, o Nazareno, com os espantosos milagres que através dele realizou, como bem sabem. Mas, de acordo com seu plano, deixou que vocês se servissem de mãos de injustos para o pregarem no madeiro e o assassinarem. Já estamos entrando, quero ouvir os humanistas que defendem que a predestinação não existe. O versículo 23, este 23 aqui, diz: mas, de acordo com o seu plano, plano de quem? De Deus, deixou que vocês que são os seres humanos, na altura, os que mataram Jesus, quem foram? Foram os próprios sacerdotes dos templos, no qual as pessoas hoje em dia vão lá pensando que vão à procura de Deus nos templos, o que não constitui a verdade. Isso também é outro assunto, vamos falar no outro tema. De acordo com seu plano, deixou que vocês se servissem de mãos de injustos. Quer dizer, o Pai é que criou essa condição aqui de vocês, esses que trabalharam no sentido de matar a Jesus, se servissem de mãos de injustos. Quer dizer, Deus criou condições para que estes fossem os injustos para o pregarem no madeiro e o assassinarem. Deus Todo-Poderoso, o Pai, escolheu-vos sabendo que haviam de se tornar seus. Ele escolheu-os já sabendo que estes iriam tornar-se seus, nesse caso, seus filhos. Filhos de quem? De Deus. E Ruka significa Espírito Santo, o que foi traduzido para Espírito Santo, que na realidade é Espírito do Criador, Espírito do Pai. Então, e o Espírito de Deus vos tem justificado pelo sangue do Jesus Cristo aqui, o Messias.
que significa ungido. O Shikai, que foi traduzido para Messias, significa ungido. Então, e tornando-vos capazes de lhe obedecer, que Deus vos dê a sua bondade e a sua paz em abundância. Vejam se não é predestinação isto. Deus Todo-Poderoso, o Pai, escolheu-vos. O que significa escolher? Escolher é eleger-lhes alguma coisa. Lhes escolheu, sabendo que haviam de se tornar seus. Então o Pai nunca faz nada por acaso. Se Ele escolhe, é porque Ele sabe por que escolhe. E se Ele escolhe, Ele já ao escolher já está a determinar o que será destes escolhidos. Conforme as Escrituras diz que os eleitos, os escolhidos, já foram escolhidos muito antes de ter se criado este mundo. Não escolheram enquanto estão em vida. Para dizer que não há nada que a gente faça que possa mudar o curso da nossa vida. Quanto à salvação, quanto a ter fé, quanto a crer em Deus, quanto a persistir na fé. Não há nada que a gente faz. Tudo isso, o Pai coopera isso em nós. E se a gente tem essa capacidade de fazer isso, é porque o Pai já operou isso em nós. E a gente consegue ter fé. Deus Todo-Poderoso, o Pai escolheu-vos sabendo que haviam de se tornar seus, e o Espírito do Pai vos tem justificado pelo sangue de Jesus Cristo, o Messias, e tornando-vos capazes de lhe obedecer, que Deus vos dê sua bondade e sua paz em abundância. Percebam aqui, sabendo que haviam de se tornar seus, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pelo qual temos acesso ao Espírito Santo depois da morte do Messias, vos tem justificado. Esta justificação, esta confirmação é através do Espírito, é através do Espírito Santo, e nos confirmamos em quem? Em Cristo, no Messias. Quando nós aceitamos em Cristo, quem tem essa capacidade de aceitar ao Messias é quem foi escolhido. Quem não foi escolhido pelo Pai não tem a capacidade de aceitar o Messias, vai sempre negar o Messias. Por isso que o Messias diz: quem me negar, eu também o negarei diante do Pai. E eu lhe direi: nunca vos conheci. Nunca vos conheci por quê? Nunca vos conheci é passado. Nunca vos conheci é passado. Quando ele diz nunca vos conheci, é sinal de que mesmo antes da fundação do mundo, você não fazia parte daqueles que o Pai escolheu. Então eu nunca te conheci. Se eu te conheci lá, eu vou te conhecer na prática também, porque vais me aceitar, porque Deus te escolheu. E os frutos do Espírito são amor. Lembram da parábola? A parábola de... Qual é aquela parábola? Da parábola da árvore boa, dos bons frutos e os frutos maus. Uma árvore boa nunca vai dar frutos maus, e uma árvore má nunca vai dar frutos bons. Por quê? Porque se fostes predestinado a dar frutos bons, em nenhum momento sairá de ti frutos maus, porque o Espírito de Deus vive em ti. Então, onde vive o Espírito de Deus, que fez com que te criasse e te escolhesse, em nenhum momento vai dar espaço com que você lhe negue. Percebe? Eu sou um programador, então crio o meu próprio computador, este que estou a usar aqui, e coloco lá o Windows 10, e que eu sei que quando eu clico aqui tenho que fazer isto, quando eu clico isto tenho que fazer isto. Em algum momento eu vou clicar no botão do Windows e ele vai fazer uma outra coisa diferente? Claro que não. Por quê? Porque já está pré-configurado que quando eu fizer isto, tem que acontecer isto, tem que responder desse jeito. É a mesmíssima coisa, como exemplo. É a mesmíssima coisa que acontece. Deus escolhe, você segue os preceitos de Deus. Tudo que Deus quer que você faça, você vai fazer, porque Ele já pré-ordenou. Encontramos o mesmo em Mateus 7:23, quando o Messias se refere aos falsos profetas.
Mateus 7:23. No dia do juízo, muitos me dirão: Mestre, ó Rei, fizemos em teu nome pregações inspiradas e servimos-nos do teu nome para expulsar demônios e para operar muitos outros milagres. Mas responderei que, o Messias, nunca vos conheci, vão-se embora porque as vossas obras são ruins. Percebam? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci significa que vocês não são escolhidos. E se não são escolhidos, vão embora. Por quê? Porque as suas obras são ruins. Por que são ruins? Porque não são escolhidos. Esses não vêm de Deus. Se não vêm de Deus, eles não terão a capacidade de fazer obras boas. Parábola do joio e do trigo. Quando os trabalhadores do camponês dizem ao camponês: nós estamos a ver que na tua plantação lá tem joio, alguém foi plantar o joio, podemos ir tirar. É quando o camponês diz: não tirem, para que agora não falhem, tirem também o trigo, deixem que no fim o trigo vai se mostrar, ele vai crescer e vai ficar bem visível, aí vão tirar e vão queimar. Por quê? Porque o trigo nunca vai mudar, ficar joio, nem o joio nunca vai mudar, virar trigo. É o que está-se a falar aqui. Quando o Messias diz que nunca vos conheci, vão-se embora porque as vossas obras são ruins. Por quê? Porque não são escolhidos e nunca vão fazer boas obras por não serem escolhidos. Então, de onde vem a fé que o Criador prevê? Por que eu faço essa questão? Porque há muitos que dizem: não, a predestinação existe sim, mas o que acontece é que Deus prevê a vida dessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer lá no futuro. De onde vem a fé que o Criador prevê? De verdade é que Ele prevê a fé, pois Ele prevê tudo que vem a acontecer. A única resposta bíblica é que Ele prevê a fé que Ele mesmo cria. Ele mesmo criou essa fé na qual Ele prevê, na qual as pessoas, os humanistas, pensam que prevê a fé. Mas a fé é o próprio Pai que cria. Nós não temos mérito nenhum em criar nada divino para alcançar a salvação, seja para crer, seja para amar, seja até para perdoar. É uma capacidade que Deus nos incumbe, nos dá. São dons de Deus. Tudo que é resumido no amor é dom de Deus, não é nosso dom. Porque a Escritura diz que nós já estamos mortos, fomos resgatados por Cristo. E desde o momento que fomos resgatados por Cristo, então temos que fazer morrer essa inclinação para o pecado. Então, estando vós mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, façai morrer, noutras traduções vem mortificai essa vossa inclinação para o pecado. Por quê? Porque estavam mortos, mas quando o Messias vos resgatou, então, ele como é que é? Ele vos resgatou, ele vos tirou, vos salvou da morte, do pecado. Então, agora, façai morrer, mortificai essa inclinação para o pecado, porque mesmo assim continuam a pecar, porque a natureza pecaminosa ainda continua dentro de nós. Então agora o que tem que acontecer é fazer morrer, mortificar esse lado pecaminoso, essa natureza pecaminosa, porque o Messias já pagou o preço da nossa morte. Efésios 2, 8-10. Porque pela sua bondade é que somos salvos por meio da emuná. Emuná é fé, que temos no Messias. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva do Pai Todo-Poderoso. Agora já percebem, né?
E o que é que fazem as religiões, as igrejas de hoje em dia? Porque a igreja somos nós, as igrejas não são os templos de pedra, não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus já falou isso nas Escrituras. As vossas festas de guarda, os vossos jejuns, a festa dos sábados, os vossos incensos que acendem nas igrejas, tudo isso, para mim, é fraude. Eu só vos suporto, não aguento mais isso. Deus é que diz isso, as Escrituras dizem isso. Essas vossas orações prolongadas, quando vocês oram com as mãos levantadas para os céus, eu não vos ouvirei. Porque o que eu vos ensinei foi: deem de comer a quem tem fome, ajudem as viúvas, ajudem os necessitados, amem ao próximo, deem de beber a quem tem sede. Tudo isso resume-se em amor. Foi o que o Messias veio para ensinar. E o Messias não ensinou aos seus discípulos: vão abrir igrejas. Não foi isso que o Messias ensinou. O Messias disse: vocês são a igreja. Foi isso que o Messias disse: destruirei este templo em 3 dias e reconstruirei de novo. Os sábios da altura, os fariseus e os escribas negaram, não entenderam. Porque Deus não estava falando do templo físico. Ele estava falando que destruiria o templo físico e ergueria outro, não feito por mãos humanas. E esse outro somos nós, em que o fato foi consumado com a sua morte. Hora de acordarmos e conhecermos a verdade, porque o Messias diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é que os humanistas fazem? As religiões, as falsas doutrinas ensinam. Quando querem te convencer, pegam simplesmente o versículo 8 e dizem, e pregam para ti. Você que não lê a Escritura, te encontram um na rua, daqueles que te encontram na rua, te abordam na rua e dizem: irmão, temos uma boa nova para ti. Porque pela sua bondade é que somos salvos por meio da fé que temos em Jesus Cristo, no Messias. E param por aí e te dizem, começam a te evangelizar: irmão, você tem que ser bondoso, tem que tem que fazer boas obras para poder ser salvo. Então a predestinação não existe, porque depende de ti. Então a salvação não seria por graça, porque graça é de graça. Por que é de graça? Porque és dado, é algo que é oferecido imerecidamente. Você não merece, mas mesmo assim Ele te dá de graça. Isso é o que? É amor. Então, o que é que tu podes fazer? Se Deus já disse, não existe nem sequer um justo no qual possa ser salvo. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, 8 até aqui, para os humanistas, prova que não existe predestinação. Por quê? Porque aqui diz que pela sua bondade é que somos salvos, por meio da fé que temos no Messias. Então, é só querermos ter fé. Qualquer um, basta ter fé, está salvo, vai ser salvo. É o que ensino. Não te mostram na Escritura que na verdade tudo isso provém de Deus. A seguir diz, portanto, por isso que eu sempre digo, muito bom ler as Escrituras todas elas. Se alguém vem te pregar uma passagem a defender alguma coisa, ou livre-arbítrio, ou predestinação, ou qualquer outra coisa, não leia só o versículo que ele está a trazer. Leia o que vem atrás, leia o que vem a seguir, ou melhor, leia todo o livro para entender todo o contexto. Porque senão vamos se enganar. Porque o que diz a seguir? Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. O que significa pelos nossos próprios meios? Não há nada que a gente possa fazer para que a gente possa ser salvo. Por quê? Porque o Pai salva quem Ele quer.
E quem Ele quer salvar já escolheu há muito tempo antes de ter criado o mundo. Antes de você nascer, você já nasce com um propósito. Podes não estar ainda a desempenhar o propósito, não significa que tu não sejas um salvo ou escolhido. Mas o fim é que vais desempenhar aquele propósito. Não há como mudar. Quem está no controle de tudo é Deus. Nós temos controle sim da nossa vida até os limites da nossa natureza, que a nossa natureza permite. Eu posso entrar aqui, por exemplo, estou a jantar, eu posso escolher sentar ali. Não é Deus quem me manda sentar num determinado sítio. Claro que não. Eu posso escolher. Então, isso são escolhas que eu faço dentro da minha natureza. Até onde a minha natureza permite fazer essas escolhas. E isso não é livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio é a capacidade do ser humano tomar decisões, fazer escolhas, sem nenhuma interferência interna nem externa. Então, portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva do Pai Todo-Poderoso. Deus é quem nos dá isso. Deus é quem opera isso em nós, nos seus escolhidos. Então, 9. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Percebes? Não há quem vai dizer, eu a partir de hoje só quero fazer boas obras para eu poder ser salvo. É mentira. É mentira. Mentira por quê? Porque no dia de juízo muitos me dirão: Rei ou mestre, fizemos em teu nome pregações inspiradas e servimos-nos do teu nome para expulsar demônios e para operar muitos outros milagres. Mas responderei: nunca vos conheci, vão-se embora porque as vossas obras são ruins. É o que vai acontecer com muitos pastores por aí, com muitos bispos, papas, que se dizem ser a Santíssima Trindade, o Sumo Pontífice. É o que vai acontecer. Vão dizer: nós expulsamos demônios em teu nome. Várias igrejas por aí tu vais, nós expulsamos demônios em teu nome. Fizemos isto, fizemos milagres. Mas no dia o Messias vai dizer: eu nunca vos conheci, vão-se embora. Por quê? Porque não é uma recompensa pelas nossas boas obras. A salvação não é uma recompensa pelas nossas boas obras. A salvação é para os escolhidos, no qual Ele já escolheu, que tem a capacidade de fazer essas boas obras. E que também não estão a ser salvos por fazer essas boas obras, porque já foram escolhidos. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Não fui eu que estou dizendo isso, não fui eu simplesmente passei para aqui. Efésios 2, 8 a 10. Vão encontrar esta informação. A Escritura é que diz. Então, leiam a Escritura, ela vai vos libertar. Vai vos libertar do sistema religioso, sistema político. Não vão permanecer amarrados. O que as religiões fazem nos dias de hoje é que encurralam, controlam uma massa através das doutrinas religiosas. Por quê? Porque as pessoas que vão para lá muitas das vezes não conhecem as Escrituras. Alguns conhecem, mas quando chegam lá são enganados com doutrinas religiosas, doutrinas enganosas, que parecem ser aquilo, mas no fundo, se paras e analisas, pedes ao Pai para que te guie. Se o Pai for contigo, Ele vai te mostrar a verdade. Efésios 2, ainda no Efésios 2, 8 a 10, versículo 10 diz: somos a obra-prima do Pai Todo-Poderoso. Ele criou-nos de novo no Messias, para que possamos realizar todas as obras que Deus Todo-Poderoso planejou para nós. Depois que o Messias veio para nos resgatar, todos os escolhidos foram confirmados através da obra do Messias, através da morte do Messias, do sacrifício dele que fez por nós.
Então todos os quais foram escolhidos que estavam mortos, no pecado, eles tiveram a graça da salvação, tiveram a graça aqui, foram salvos pela graça do Messias aqui. Não sei se conseguem perceber. Somos a obra-prima do Pai Deus Todo-Poderoso. Ele criou-nos de novo. O que significa criar de novo? Ele nos criou. O homem pecou. Foi vendido à escravidão do pecado. O que ele fez? Criou-nos de novo através de quem? Através do Messias. O pecado da morte eterna dos escolhidos foi pago pelo Messias, para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planeou para nós. Então, Ele quando nos criou, já tinha obras planeadas para nós. Mas já não poderíamos realizar tais obras porque já estávamos mortos, vendidos à escravidão do pecado eterno. Então, com o Messias, Ele nos devolve para a plenitude de Deus para que possamos realizar todas as obras que Deus planeou para nós. Ouviram, entendem, percebem isso? É melhor prestarem muita atenção. Yahukaf, que foi mudado para Tiago, também tem significado. Yahukaf, vamos entrar nesse no outro tema. Diz assim, Yahukaf 1, Tiago 1, versículo 16 a 17. 16 diz assim: portanto, não se deixem enganar, queridos irmãos. É de Deus Todo-Poderoso que nos vem tudo o que possa haver de bom e de perfeito. Ele que é o Criador de toda a luz. Nele não há sombra nem mudança. Então ele diz, não se deixem enganar. Não se deixem enganar por quem? Por quem possa vir vos enganar, sejam os pastores, sejam os líderes religiosos, sejam de que denominação religiosa, seja qualquer líder religioso que venha e te ensine uma outra doutrina fora desta que as Escrituras ensinam, não se deixem enganar. É do Pai Todo-Poderoso que nos vem tudo o que possa haver de bom e de perfeito. Ele que é o Criador de toda a luz. Nele não há sombra nem mudança. Se Ele te criou para aquilo, não vai mudar, será aquilo. Mudado para João 19, 10 a 11, diz assim. João 19, 10 a 11. Podem abrir para ver também. Diz assim: não queres dizer nada? Insistiu Pilatos. Lembram dessa passagem? Em que Pilatos estava a questionar ao Messias. Este é o momento do acontecimento em que vão sacrificar ao Messias no madeiro, não na cruz, conforme vem escrito nas Escrituras, vem na cruz. Não é na cruz, o Messias foi sacrificado no madeiro, não na cruz. A cruz não é algo bom. O crucifixo não é algo bom. Isso vamos falar em outros assuntos. É que quanto mais vou falando, vai surgir, vou vendo, vai aparecendo isto e aquilo que eu vejo nas religiões, ensinando nas doutrinas religiosas que não constituem a verdade. Hora de acordar, hora de acordar. O fim está próximo. Hora de cada um começar a examinar as Escrituras e procurar a verdade. Melhor tarde do que nunca. Não queres dizer nada? Insistiu Pilatos. Não compreendes que tenho poder para te soltar ou para te pregar ao madeiro? Pilatos é que falou isso. Agora, vejam a resposta reveladora do Messias, que muitos talvez leem, mas não tiram discernimento das palavras do Messias. Yahushua disse, Jesus Cristo disse, que na verdade não é Jesus Cristo, é Deus salva. O nome dele em hebraico é Yahushua. O nome não se traduz. Em nenhum momento você vai ser João, ir à África do Sul, você é Diamond. Ir a um outro país, você vira Turaki ou o que, seja lá o que for.
nome não se traduz o nome de alguém, é errado traduzir o nome de alguém. Isso tudo era para esconderem a verdade, de ti, porque os nomes hebraicos têm significado e tudo significa algo relacionado ao Pai, ao nosso Criador. Tudo é relacionado ao nosso Criador, é para a glória do Criador, assim como os nomes que foram criados para glorificar ao Pai. Por isso que foram escondidos da Bíblia. Por quê? Porque o adversário, Satanás, não gosta, não quer. E ele que já está a dominar neste mundo e acabou entrando até nas Escrituras, começou a mudar as coisas. Ao invés de se glorificar a Deus, já está-se a glorificar a ídolos pagãos, que eram cultuados na antiga Babilônia, pelos persas. Veja o Apocalipse, a grande prostituta, a grande Babilônia, e procura entender. Vou fazer outro tema falando disso. Hoje estamos neste. Yahushua, nesse caso, Jesus, como sabem, né? Disse: não terias poder nenhum sobre mim se não te tivesse sido dado do alto. Por isso ainda maior é o pecado de quem me trouxe aqui. Percebam? O que o Pilatos disse? Não queres dizer nada? Perguntou ao Messias. Não compreendes que eu tenho poder, quem, Pilatos? Que ele tem poder para te soltar ou para te pregar no madeiro? Então, o Pilatos queria que talvez o Messias implorasse. Por quê? Porque o Messias dizia que ele tem poder para te pregar ao madeiro, assim como para lhe soltar. Então, diga alguma coisa. O Messias disse: não terias poder nenhum sobre mim se não te tivesse sido dado do alto. Por isso ainda maior é o pecado de quem me trouxe aqui. Então, o Messias está a confirmar que o plano de Deus era exatamente isso: de me pregarem aqui no madeiro, me sacrificarem, porque eu sou o cordeiro que foi preparado muito antes da fundação do mundo. O que diz a Escritura, que o cordeiro já havia sido preparado muito antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem ia pecar e teria que preparar um plano de redenção, que foi o Messias, para poder trazer o homem de volta. E através do pecado e do mal, o homem passar a aprender o que é amor, o que é o perdão, o que é a graça, o que é a salvação, o que é a benevolência. Como é que o homem saberia todas essas coisas sem um pecado existir? Por quê? Porque Deus é quem cria. Isaías 45:7. Deus diz: eu crio a luz e as trevas. Eu crio a paz e crio o mal. Ele cria o mal para a glória dele mesmo. Vamos continuar. De que nem a passagem do faraó, em que Deus endureceu o coração do faraó para poder perseguir os israelitas que estavam saindo do Egito. Tive uma pequena pausa aí, desculpe. Vamos continuar. Então, perceberam muito bem o que ele estava explicando aqui? Não terias poder nenhum sobre mim se não te tivesse sido dado do alto. Por isso ainda maior é o pecado de quem me trouxe aqui. Palavras reveladoras do Messias. Vamos continuar. João 15:5 diz: sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que vier em mim e eu nele produzirá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Pois sem mim nada podem fazer. Então, onde é que está o livre-arbítrio que fala? E onde é que está que não há predestinação? Todos são predestinados. Assim como os vasos ruins, assim como os vasos bons. Os vasos predestinados à vergonha, que são os ímpios. E os vasos predestinados à salvação, que são os escolhidos. Pois sem mim nada podem fazer. São os ímpios, que não podem fazer nada sem o Messias. Por quê? Porque não foram escolhidos, não são escolhidos. Os escolhidos produzirão muito fruto. Se é, pois, o Criador quem concede a fé para crer,
Por que ele teria que descobrir quem quereria e então escolhê-los, conforme muitos dizem, né? Que não, Deus é que analisa a tua vida e ele vê de que este aqui vai crer em mim. Porque ele tem a omnipresença, a onisciência, a onipotência. Então ele tem a capacidade de ver o teu futuro e ele vê que então te escolhe. Então, se pôs o Criador quem concede a fé, ele é que dá a fé. Se ele próprio é que cria condições de você ter fé nele, para acreditar nele, então por que ele teria que descobrir ainda o teu futuro? Não faz sentido nenhum, nem tem base bíblica isso. Como é que ele vai tentar descobrir o que você vai fazer se ele é que te cria e ele é que te preordena tudo que vai acontecer na sua vida? Não faz sentido. Já viu que essa ideia dos humanistas já está quebrada agora? Não faz o menor sentido. Você já foi questionado sobre se gostaria de nascer? Eu pergunto, alguma vez alguém já foi questionado se gostaria de nascer ou você só nasce? Alguém é questionado sobre isso? Por quê? Porque Deus preordena, Ele é que decide de como Ele quer. A palavra liberdade nunca existiu. A palavra liberdade, no contexto bíblico, nunca existiu. No contexto da predestinação, esta palavra não existe e nunca existiu nas Escrituras. Ela não faz o menor sentido. A vida nos é imposta. Tudo você chega aqui ao mundo é imposto a fazer. Você não escolhe nada. Quem tem a capacidade de nos escolher? Se a vida é imposta, quem é que tem essa capacidade de nos escolher? É Deus, não é outra pessoa. É o Criador, é o Pai. Se ninguém pode se salvar, se ninguém tem a capacidade de escolher o Criador, isso encontramos em Romanos 3,11, pode abrir a Bíblia para confirmar. Se ninguém pode salvar-se a si próprio, se ninguém tem a capacidade de escolher o Criador por si próprio, por sua própria capacidade, então alguém tem que nos salvar e, consequentemente, alguém tem que nos escolher. Quem é que nos escolhe? Está aí a pergunta para vós. Quem nos escolhe? É Deus, não há outra pessoa. Aliás, outra pessoa não. Não há outro ser divino. Somente Deus. Quem faz as escolhas? Você escolheu em que família queria nascer? É uma pergunta para ti. Será que você escolheu onde queria nascer? Eu gostaria de nascer numa família rica. Não, aquela família não. Eu gostaria de nascer naquela família. Ou eu gostaria de nascer numa família assim, com as seguintes características. Alguma vez há quem teve essa possibilidade de escolher isso? Claro que não. Em qual país gostaria de nascer? Alguém tem essa capacidade? Teve, ou melhor, essa capacidade de escolher em que país gostaria de nascer? Qual seria a cor dos seus olhos? Você definiu isso. Você escolheu a cor dos seus olhos ou você nasceu assim com essa cor que tu tens? Você escolheu? Claro que não. Você escolheu se queria nascer homem ou mulher. Quem escolhe isso? Os humanistas vão dizer, não, isso depende da ciência. Não, mas através da ciência, os genes e tudo mais, isto e aquilo, o espermatozoide, quando une-se ao óvulo, então aquilo é ciência. Quem criou tudo neste mundo foi Deus. E tudo está sob o controle dele. O homem simplesmente tenta estudar as coisas de Deus. A ciência não é invenção humana. A ciência já é de Deus, pois Deus é que criou tudo. Então o que o homem pode criar? O homem não cria nada. O homem apenas tenta descobrir as coisas de Deus, para procurar alguma explicação sobre Deus, sobre o próprio Deus. Então, o que é eleição? O que é ser escolhido, ser um eleito? Como é que isso acontece? O que é a eleição? O que é? Eleição é fazer uma escolha. É o processo
que é feito para poder-se fazer uma escolha. A eleição também implica ter que deixar alguns de fora. Agora percebem quanto aos escolhidos e não escolhidos? A eleição também ter que deixar alguns de fora. Ter que não escolher alguns, senão não é escolha ou não é eleição. Se não ter que não escolher alguns, todos vão. Então, por que a Bíblia fala dos escolhidos? Como os escolhidos sendo os que vão alcançar a salvação, que já foram escolhidos desde a fundação do mundo. O Messias veio ao mundo por muitos e não por todos. A Escritura diz isso. O Messias veio por muitos, mas não por todos. Por quê? Porque não foram todos que foram escolhidos. Ter que não escolher alguns. Isso é que é eleição também. Implica ter que não escolher alguns, senão não é escolha e nem é eleição. Para ser presidente, todos os candidatos são escolhidos? Não, são vários. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é isso que a Escritura diz? Assim como o presidente, o próprio governo foi instituído por Deus, mas hoje em dia os governos já estão vendidos ao mundo, estão vendidos ao pecado, estão vendidos ao adversário, estão trabalhando para o adversário. Isso é outro assunto, né? Ter que escolher alguns. Eleição implica também ter que escolher alguns, senão não seria eleição nem escolha. Então, uma observação aqui. Deixar alguém de fora não significa prejudicar, mas apenas preferir o outro. Foi o que Deus faz ou fez. Escolheu quem ele preferiu. Por quê? Porque o Criador não deve amor a ninguém. Ele sim deve justiça. Deve justiça, mas salvação ele não deve a ninguém. Assim como o amor, ele não deve o amor a ninguém. Senão teríamos que fazer uma pergunta muito dura. Por que ele teria que dever o amor ou a salvação a criaturas que lhe odeiam constantemente? Se rebelam contra ele constantemente? Qualquer coisa aconteceu, não deu certo, isto e aquilo. Está a xingar o Criador. Por quê? Porque o Criador não sabe de nada sobre a tua vida. Ele não tem o controle sobre a tua vida. Ele é que tem. Qualquer coisa, não deu certo. Porque isto, porque Deus por que deixa isso acontecer. Porque, senão, como é que Deus deixa isso acontecer? Então Deus não nos ama. Come on. Por que ele tem que dever amor a esse tipo de criaturas que lhe odeiam? Porque se não lhe odiassem, iam seguir todos, iriam seguir aquilo que Deus quer. Mas não são todos. Então, por que ele tem que dever amor a essas criaturas? E é por isso que ele escolheu. Existem os escolhidos e os não escolhidos. Por isso, deixei a observação aqui. Deixar alguém de fora não significa prejudicar, mas apenas preferir o outro. Por quê? Porque Deus escolhe quem Ele quer segundo a sua vontade. Ninguém tem que reclamar mérito nenhum. Só Deus sabe. Vamos terminar aqui com Mateus 25, 31 a 33. Diz assim: quando eu, o Filho do Homem, vier em meu esplendor, isto é hebraico, significa esplendor. Quando eu, o Filho do Homem, vier em meu esplendor com todos os querubins, então sentar-me-ei no meio do trono, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Separarei o povo como um apacentador aparta as ovelhas das cabras, e porei as ovelhas à minha direita e as cabras à minha esquerda. Então eu, o rei, direi aos que estiverem à minha direita: venham. À minha direita quem são? As ovelhas. Ele dirá aos que estão à minha direita, as ovelhas: venham, filhos felizes do meu Pai,
para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, está mais que claro ou não para vocês? Há predestinação ou não? Estes o qual Deus está chamando aqui no fim, no versículo 35, em que ele diz: venham, filhos felizes do meu Pai. Aliás, o Messias: venham, filhos felizes do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, esse reino já foi preparado para eles antes. Então, Deus não vai preparar um reino para criaturas que ele sabe que no fim talvez vão se rebelar contra ele. É claro, não há como se rebelar porque ele já decretou tudo. Ele se escolheu, é porque já preordenou o que aquelas criaturas fariam, que são boas obras e que vão ouvir, vão seguir, vão aceitar o Messias. De 200 passagens para provar que não existe predestinação. São várias e várias. Eu só trouxe estas, senão eu ia fazer um vídeo talvez de 10 horas aqui, só a trazer passagens que falam, que provam que Deus nos predestina. E não isso que anda-se a ensinar aí nesses templos, nas religiões, criação do homem. Sabiam disso, que a religião é criação do homem, não é criação de Deus? Qual era a religião do Messias? Alguém pode me dizer? A que religião pertencia ao Messias? Ou a que denominação religiosa? Nenhuma. O Messias não tinha. A única coisa que o Messias ensinou é que ajudai as viúvas, ajudem os órfãos, ajudem os mendigos, os que não têm o que comer, deem de comer, os que não têm o que vestir, deem de vestir, os que têm fome, os que não têm o que comer, deem de comer. Pois isso é o amor. E quem tem essa capacidade de amar são os escolhidos de Deus, pois o Messias não veio para todos, mas sim para muitos e não para todos. E esses muitos a qual ele se refere são os escolhidos. Venham, filhos felizes do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, muito obrigado por terem me escutado. Para quem aguentou também ficar até o fim do vídeo, eu tenho a certeza que há muito, como estamos falando aqui da Escritura, há muitos em que no meio já não estavam aguentando, já estavam, acho que alguns espíritos estavam a lhes atormentar, a lhes puxar. Não ouve isso, não ouve isso, não ouve isso. Vai à sua religião, vai ao templo que lá é que está a verdade. Vai até a sua religião, que a sua religião que está ensinando realmente é isso. O que eu estou falando aqui não vem de mim. Percebam bem, não sou eu quem... Eu simplesmente coloquei aqui o que está nas Escrituras. Não sou eu quem estou a inventar isto. Essas são palavras do Messias, são palavras do Criador. Então, acordem, meus irmãos. Está mais do que na hora de se começar a examinar as Escrituras, porque o tempo está próximo. Fiquem bem, até ao próximo tema. Ainda vou continuar com este mesmo tema, não termina por aqui. Esta simplesmente é a parte 1, para não ter o vídeo muito mais longo, apesar de que este já é longo, mas não tinha como fazer um vídeo de uns 15 minutos a resumir isto tudo. Senão ninguém perceberia nada, porque a intenção aqui é fazer com que as pessoas despertem, pois a salvação vem primeiro através do ouvir. O Lázaro, quando o Messias acordou, Lázaro que já estava morto, o Lázaro teve primeiro que escutar. Acorda e levanta-te. Primeiro escutou, depois tomou ação. Do mesmo jeito é a salvação. Vem do escutar. Porque há muitos escolhidos que ainda não escutaram a palavra de Deus, não escutaram o evangelho puro e genuíno, o verdadeiro. Talvez já andam escutando essas doutrinas ainda pagãs, enganosas. Por isso que não despertam para a realidade. Então precisam ouvir a verdade. Pois quando ouvirem a verdade, eles realmente vão despertar. E esse é o dever de cada um de nós.
no qual foi escolhido para isso.